Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional, assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui também, pode ir lá nos comentários, deixa a sua sugestão, que teremos o maior prazer de colocá-la aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode sim deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. Esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, que você participa conosco e coloca seu comentário, coloca a sua participação, tá bom? E por falar em participação, hoje nós teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas, tá bom? E nós temos também, minha esposa, um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do ao vivo do Facebook. Então, canal Programa Farol lá no YouTube, veio com o Facebook, lá no YouTube. A gente tem um canal, e esse canal a gente coloca todos os nossos vídeos, né? Todos os nossos programas que foram feitos do primeiro até o último lá no nosso canal no YouTube, porque no Facebook os nossos programas estão sendo apagados e se você quiser acessar qualquer um dos nossos temas que a gente faz aqui no Momento Ele e Ela, nas sextas-feiras, no Bem-aventuranças que a gente fez na quinta, quando a gente fez na terça também que a gente fez falando sobre o amor, todas as características do amor, enfim, tudo isso que a gente fez. Às vezes você perdeu algum tema, algum dia e você gostaria de rever o programa, você pode ir lá no YouTube que você vai encontrar todos os programas lá, entendeu? Então você vai acessar e vai ter como participar não, né? Assistir novamente todos os nossos programas. Então, no nosso canal no YouTube, a gente gostaria que você entrasse no canal, que você ativasse o sininho para receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo, que você curtisse, desse aquele like para ajudar e que você também compartilhasse o nosso programa para um amigo do trabalho, para o pessoal do grupo da família, para algum parente, enfim, para os grupos que você possui, você compartilhasse, porque você vai estar levando uma mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento àquelas pessoas que você ama, porque o nosso programa tem o intuito de levar a palavra de Deus, uma mensagem de fé, de ânimo aos corações. Então vai lá, compartilha, tá bom? Programa Farol no nosso canal lá no YouTube. Então vamos agora falar com vocês sobre o nosso tema do dia de hoje. Então, toda a segunda-feira a gente está falando sobre Abraão, a trajetória de Abraão que está lá em Gênesis. Então hoje a gente vai continuar falando sobre Abraão. Então nosso tema do dia de hoje é: para você, por que algumas pessoas hoje em dia
não se importam em tratar com excelência as visitas que chegam em sua casa? Vamos lá, vou fazer a pergunta novamente para você, porque algumas pessoas hoje em dia não se importam em tratar com excelência as visitas que chegam em sua casa. Gente, esse é o nosso tema do dia. Vem participar com a gente. O programa Farol está no ar. Isso, e eu estou no ar de volta com vocês também. Então, esse é o nosso tema do dia, tá bom? É a sua participação que você vai estar interagindo com a gente, tá bom? E nós vamos... só lembrando que eu já postei também um link do nosso canal. Só é a pessoa clicar nele, vai lá e faz conforme você falou aí anteriormente, para as pessoas já se inscrever no canal. Já postei também o nosso tema nas redes que eu estou acompanhando, tá certo? Certo. E nós vamos agora para a nossa reflexão. Vamos para a reflexão? Vamos lá. Hoje a reflexão fala sobre o bobo. O bobo? Sim. Ok. O bobo. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com um homem que era visto por todos como o bobo da aldeia. Um pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente, eles chamavam o bobo ao bar onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas. Uma grande, que valia mais ou menos R$1, e outra menor, de mais ou menos R$10. Certo? Certo. A maior valia menos. A menor valia mais. Isso. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. Eu sei, respondeu o bobo assim. Ela vale 5 vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minha moeda. Ai, meu Deus. Pode-se tirar várias conclusões dessa pequena narrativa. A primeira, quem parece bobo nem sempre é. A segunda, quais eram os verdadeiros bobos da história? A terceira, se você for ganancioso, acaba estragando sua fonte de renda. Mas a conclusão mais interessante é a percepção de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Portanto, o que importa não é o que pensam de nós, mas sim quem realmente somos. O maior prazer de uma pessoa inteligente é bancar o bobo diante de um bobo que banca o inteligente. Uau. E aí, minha esposa? Arrebentou. É ou não é verdade? É verdade, porque ele sabia, ele não era nada bobo. Sim. Ele entendia, só que ele, como era uma pessoa de pouca condição financeira, né? Ele era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de renda, era aquele R$1 ali que ele ganhava todos os dias, vamos dizer, sempre, né? Acho que era todo dia, ou de vez em quando que eles faziam a brincadeira. E eles, claro que é muito feio, muito horrível você ser tratado dessa maneira. Mas o mais interessante de tudo é que ele sabia que a outra valia mais, né? Mas como ele acabou falando que minha fonte de renda. Então, na realidade, no fim das contas, o bobo eram eles.
Porque ele fingia que não sabia Que o valor, não sabia o valor. e que ia atrás da que era maior em tamanho, mas que era menor em valor. O mais interessante é que essa história aí fala de várias coisas, tem várias camadas. Sim, Fala sobre ele do tratar o outro com desrespeito. Fala de ele não se importar do jeito que as pessoas estavam tratando, porque não importa o que o outro fale sobre você, é importante que você é o que você é, né? Fala também sobre a vida difícil que ele tinha e a forma horrível que ele era tratado. Enfim, tem muitas camadas. E, no final das contas, quem se fazia de inteligente eram os mais bobos que existiam, que era quem estava fazendo aquilo com ele, né? e como ele mesmo tinha falado, no dia em que ele mudar a opção de pegar a menor, que valia mais, acabava a brincadeira. Não, aí ele tá pegando, mas não vou fazer mais não. Então todo mundo fazia para rir, para fazer, como dizem, né, a chacota dele. Mas ele sabendo, bom, eu deixo eles rirem e ganho meu dinheiro. E no final quem ri dele sou eu, né? Porque, enfim, E é o que acontece na vida. As pessoas sempre querem fazer os outros de bestas, de bobo. E outra coisa, no finalzinho também falou sobre a ganância, né? A ganância. Ele poderia ser ganancioso e pegar lá o valor maior. Valor maior, e, enfim. Que o que mais faz hoje em dia é essa ganância, esse querer ganhar rapidamente algo com muita facilidade e acaba, no final das contas, perdendo tudo. Se ele pegasse a menor, acabaria a brincadeira e acabou tudo. E como disse que a conclusão mais interessante é a percepção de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Essa acho que é a frase que eu deveria terminar realmente, porque não importa o que as pessoas pensem sobre nós, né? Sobre você, sobre mim, o importante é que a gente sabe quem somos. É você estar bem por saber quem você é. Quem você é. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. O bobo. Ai, Jesus. E o nosso tema do dia para você? Porque algumas pessoas hoje em dia não se importam em tratar com excelência as visitas que chegam em suas casas. Para você, porque algumas pessoas hoje em dia não se importam em tratar com excelência as visitas que chegam em suas casas. Você vai colocar a sua opinião, o seu comentário e vai participar do nosso programa. O programa, como diz minha esposa, o programa O Farol está no ar. Não é assim, minha esposa? É assim. Para você, porque algumas pessoas hoje em dia não se importam em tratar com excelência as visitas que chegam em sua casa. Eu vejo que hoje em dia o mal do ser humano é aquela. Eu até para ter olhado na Bíblia onde é que está escrito, mas daqui a pouco eu acho. Que fala que no final dos tempos iriam ter as pessoas amantes de si mesmo, né? Que hoje em dia, eu não quero, as pessoas não querem mais dar nada, se doar por ninguém, se sacrificar por ninguém, estender a mão para ninguém, fazer o bem para ninguém. O que eu vou ganhar com isso? Essa é a chavezinha. Se a pessoa não vai ganhar nada com aquela visita, você só vai dar seu tempo, você vai ter que ir para a cozinha cozinhar, você vai ter que se doar o tempo todo. Se eu não vou ganhar nada em troca, então para quê? Então, as pessoas tratam de qualquer jeito, as pessoas tratam de qualquer forma, porque o amor tem se esfriado com o passar do tempo. O amor ao próximo, o amor ao outro, o cuidado com o outro, o olhar para com o outro, o se preocupar, o de se importar. Porque quando a gente tem a visão de que quando alguém chegar na minha casa, no meu lar, e essa pessoa é como se o Senhor Jesus estivesse chegando, eu vou tratá-la como eu gostaria de ser tratada, empatia. Eu vou tratá-la da forma que como se fosse o meu Senhor entrando na minha casa. Eu vou dar o meu melhor, o que eu tiver de melhor na minha cozinha, melhor na minha despensa, melhor no forno, enfim. Vou dar o meu melhor e com excelência.
Então, se eu fizer isso, eu vou estar honrando a meu Deus, agradando a meu Deus, porque para como se fosse Ele. Mas as pessoas não têm essa visão. Hoje em dia, as pessoas têm se perdido no meio do caminho. Então, o amor ao próximo tem se esfriado, o amor tem acabado, tem se findado. A excelência, a capacidade de fazer sem querer receber nada em troca, tem se perdido com o passar do tempo. Quando eu recebo uma visita na minha casa, eu vou procurar sempre dar o meu melhor para essa pessoa. E quando a gente fala o nosso melhor, não é dizer que você tem que se endividar, que você tem que, ir para... Não, é o que você tem de melhor. Às vezes, não é só o que você vai oferecer na mesa para essa pessoa se alimentar, mas é o seu tempo, a qualidade do seu tempo. É você se dispor do seu tempo, de ser uma boa ouvinte, de estar ali para aquela pessoa com todo o seu coração. E quando essa pessoa sair, essa pessoa levar consigo algo de bom, sabe? Sabe aquele gosto de café quentinho, aquele cheiro de café, aquela coisa boa, aquela sensação de ser, sabe, de ter sido muito bem tratada, de que a pessoa deu o melhor de tudo que tinha, do seu tempo, da sua despensa, de tudo, sabe? Sobre isso. Então, o que você falou tá em 2 Timóteo, capítulo 3. Lê aí. Vou ler aqui o versículo todo, quer dizer, o versículo não, o texto todo, que diz... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí diz assim, foge também destes. Na outra Bíblia fala, amantes de si mesmo, né? Mas tudo que você está lendo aí, egoísta, que mais? Blasfemadores, que mais? Botei na outra versão aqui. Tudo isso que você está falando aí é o mundo que nós estamos vivendo. É essa realidade que estamos diante de nós. Tudo isso aí. Botou em outra versão? Botei na outra versão. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É que as pessoas têm vivido hoje em dia amantes de si mesmo, pessoas avarentas, egoístas. Se eu não vou receber nada em troca, para que eu vou dar? Sabe? Eu vou dar meu tempo? Vou dar minha comida? As pessoas estão muito apegadas às coisas mais supérfluas do mundo e não entendem que quando realmente amamos o outro, fazemos o nosso melhor, damos o nosso melhor e com excelência. É isso mesmo. Com a gente, Joelso Soares, e ele coloca assim, olá, boa tarde, meu jovem irmão pastor Ed Carlos e minha cunhada, cheguei, porém, na estação de ônibus, mas tentando me conectar com vocês, pois a internet aqui é horrível, e 3 mucs. Vem com a gente, seu índio! Seu índio, com a internet boa ou não, o senhor está com a gente, vem com a gente, seu índio! Vamos lá. Até na estação de ônibus, tá vendo? Vamos que vamos. Vamos lá. E vamos para onde? Para a canção. Isto. E daqui a pouco nós voltamos com um momento com Deus, tá certo? E se vocês estiverem colocando seu comentário, pode colocar aí. Quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá certo? Canção de hoje, Perdão e Salvação.
Ok. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Dos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. E me disse: filho, venha como está. Do 17, que a gente falou na semana passada sobre Abraão fazer a circuncisão e tal, e tal, e tal. E aqui no finalzinho conta que ele fez a circuncisão, não só ele, como o filho Ismael, que tinha 13 anos, Abraão e todos os homens da sua casa fez a circuncisão, que era a aliança com Deus. Justamente. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 18 de Gênesis, você que está nos acompanhando, e Dona Valdineuza Bispo está com a gente, e ela disse:
Boa tarde, família, cheguei. Agora tá mudo. Mas e agora? Voltou, não voltou? Tinha dado algum problema ali e eu tô vendo que o som já está. Vê, me diz aí, por gentileza. Verdade, voltou. Tinha dado algum problema na internet, é isso mesmo. Tá tendo uma queda de internet. Eu tô vendo ali no nosso monitor que vê o nosso programa. Por isso não estava funcionando a música. Agora sim estou ouvindo, é isso. Tá vendo que está com um problema na internet ali. Ó. O sinal está vermelhinho ali embaixo. Então, se não tiver saindo o som que a gente colocou, mas agora está ouvindo, tá bom? Tem um problema na internet, mas vamos assim e vamos levando aí, tá bom? Vocês estão nos acompanhando pelo aplicativo. Então, é Gênesis 18, do versículo 1 ao 8, que diz assim, ó, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Aí o povo deve pensar assim, gente, por que ele não convidou para entrar na tenda? Porque a tenda naquela época, por ser meio-dia, né, o horário mais quente que existia naquele horário, aparentemente deve ser meio-dia, deixa você entender que era meio-dia, e as tendas eram um lugar muito quente. Então, debaixo da árvore era um lugar mais fresco, para poder suas visitas ficarem. Aqui fala que é o Senhor. Muitas pessoas dizem que é o Senhor, foi o Senhor Jesus, que foi Deus em forma de anjo, enfim. Sabe-se que está dizendo aqui na palavra de Deus que foi o Senhor que foi visitar Abraão com 2 anjos. Imagine você saber que está ali o Senhor diante de você, né? E que olha como ele fez, ele se apressou e disse, se encontrei mercê de ti, deixa eu trazer água para lavar os vossos pés, né? Então, Abraão, ele quis oferecer para os seus convidados, que eram né, maravilhosos, diga-se passagem, não tem nem palavras para discernir essa visita, com o melhor que ele tinha. E você vê que essa era a recepção, ou a boa recepção, quando qualquer pessoa chegava ali na sua casa. Então, eles pegavam água para lavar os pés. Por quê? Porque na maioria das pessoas, eles caminhavam uma grande distância. Os pés, além de se sujarem, né, na caminhada, mas vinham doloridos. E aquela água tanto servia para refrescar os pés, como para limpar os pés. Então era algo excelente que eram feitos para com as pessoas que chegavam, porque em anos depois se colocou que isso só quem fazia era o quê? Os servos, que podiam lavar os pés dos seus senhores. E você vê como Abraão se colocou, né? De lavar os pés do seu Senhor, que estava chegando à sua casa. Ele se apressou a fazer isso. Olha que maravilhoso, né? É verdade. Que maravilhoso a atitude de Abraão. E aí ele disse, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Quer dizer, mandou que eles esperassem, foi preparar pão, Sim. o alimento, né?
para poder eles recobrarem as forças para continuar a sua caminhada. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Você vê a preocupação de Abraão. Se apressou, ele correu, foi até o rebanho, ele mesmo escolheu. Ele não mandou o criado, aquele que servia a Abraão, ele não pediu, escolhe lá, não, eu vou escolher o melhor. Ele se preocupou em oferecer o melhor e foi lá preparar. Né, aí o rapaz foi preparar. Agora, como é o nome? Abraão, a vaca, uma vitela tenra. Sim. O que é algo, vitela tenra, que é um animal antes de fazer um ano. Que a sua carne é mole, sua carne é muito caro, é muito mais valioso, né? Um animal que é tenro, ele é menos de um ano. Então, eles, como é que se diz? Ainda amamenta, ainda mama. Então, esse tipo de animal, por ser tão novinho, as suas carnes são moles, então é muito caro. É o melhor do seu rebanho. É o mais caro que tem, o melhor do seu rebanho. Então, ele foi lá. Não pediu para o seu criado pegar, mas ele foi escolher o melhor que ele tinha do seu rebanho para entregar ao seu Senhor. Então, isso nos ensina, mas foi o Senhor que estava na casa dele, foi anjos que vieram, mas aqui a palavra do Senhor está nos ensinando que a gente tem que fazer hoje com as pessoas que chegam à nossa casa. Está deixando um ensinamento aqui de que maneira a gente deve tratar as pessoas que chegam à nossa casa, com o nosso melhor. Porque muitas vezes a gente quer receber o melhor, mas diz na palavra de Deus, o melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, aqui esse ensinamento de Abraão traz a nossa entendimento de quanto a gente tem que aprender com ele, de oferecer sempre o seu melhor, em todos os sentidos. Ele era extremamente rico, ele tinha muitos servos, mas ele não pediu para os servos dele escolher, não. Ele foi até a tenda falar com a mulher. Ele pediu para a própria Sara fazer o pão. Porque Sara, se diz na Bíblia que ela era muito boa em fazer, né, de cozinhar. Então, pediu para Sara fazer. Ele não pediu para outra. Como assim Sara cozinhar? Não, pediu para Sara cozinhar o pão. Foi lá e escolheu o vitelo tenro. Ele escolheu o melhor. E deu para o seu criado cuidar. Então, assim, ele foi, de todas as maneiras, nos mínimos detalhes, oferecer para o Senhor o melhor de tudo que ele tinha, mas, em primeiro lugar, a atitude dele foi com excelência. A atitude dele chamou a atenção do Senhor, porque ele não fez de qualquer jeito. Então, muitas vezes, as pessoas querem receber de Deus o melhor, mas não se doa para Deus, dando a Deus a sua atenção, o seu tempo de qualidade, no tempo de oração em casa, no tempo de oração na igreja, chega atrasado na casa do Senhor, faz de qualquer jeito, vai fazer um propósito, bota a cédula amassada de qualquer maneira. Então, são coisas que a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e ver o que eu tenho feito para meu Deus. Tem sido com excelência? Porque quando você trata uma visita na sua casa e trata essa pessoa mal, você está destratando o próprio Deus, você não está sendo infiel para com o Senhor. Você não trata bem os seus filhos, não trata bem o seu marido, não procura servir a sua casa com excelência, você também não está agradando ao seu Senhor. Então, em todos os detalhes, Deus é detalhista. E todas as vezes que a gente fala em detalhes, eu só lembro quando Deus mandou fazer o templo. Sim. As medidas. Sei lá quantos côvados. Que a medida daquela época era côvados. Se era no dia de hoje,
tantos metros, Sim. com tantos centímetros, tantos milímetros. Sim. Então, para a parte sul, para a parte norte. Então, Deus sempre falou tudo com detalhes, riquezas de detalhes. Então, você vê que ele se agrada quando a pessoa se preocupa ali em oferecer para Deus o melhor, aquilo que é o melhor. E quando a gente fala o melhor, é em todos os sentidos você oferecer o melhor. Abraão correu, se apressou em oferecer para Deus o melhor. E continuando, para onde? No 7, agora é 8. O 8. Tomou também coalhada e leite, e o novilho, que no seu é chamado de Vitela. vitela. No meu e o- também é manteiga e leite. Manteiga e leite, né? E o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Você sabe que esse permanecer de pé, sabe o que significava? Não. Esse permanecer de pé é: estou aqui pronto. Oh, meu Deus. O que disser aí que está precisando, Eu saio correndo para buscar. eu vou lá buscar. Ele não se assentou. Ele, vai comendo aí, peraí, deixa Eu vou comer também. Entendeu? Não. Eles estavam comendo e ele permaneceu de pé. Você já Para viu em servi-lo. filmes, em novelas e tal, que fica o servo ali perto, né? Sim, Esperando qualquer comando, né? Sim. Pegue isso, faça aquilo. E ele ficou ali, ó, de pé, esperando. que O lindo. que necessitasse, Ele iria servir. ele iria buscar. E é pouco que eu trouxe e acabou, peraí. É. E ele saía. Não é que ele estava inconformado. Não, ele estava servindo Com alegria. com alegria. Isso é servir com excelência. Eu li e me senti assim, meu Deus, como a gente acha às vezes que tem feito muita coisa para Deus. E ir na casa do Senhor tem que ser ir na casa do Senhor com excelência. Seja pontual, chegue cedo, chegue antes. Não chegue na casa do Senhor atrasado. Vai oferecer um sacrifício ao Senhor, uma oferta. Pega a melhor cédula, a mais bonita, a mais nova. Vai fazer algo para a casa do Senhor. Vai lavar uma toalha. Procure fazer o seu melhor. Passe com excelência, sabe? Tudo que você for fazer, faça com alegria, faça com prazer. Faça como Abraão fez. Porque ele demonstra o que é fazer algo para o Senhor com excelência. Vai varrer, vai limpar, vai Sim. lavar, vai passar um pano. Sim, Às vezes, a cadeira, a poltrona, o banco, não sei, o que estiver dentro dessa congregação, então a pessoa limpar, fazer, como você falou, com excelência. E, diga-se de passagem, não é fazer quando tem um líder vendo, ou fazer para o líder, não, é fazer para Deus. Não tem ninguém vendo, faça com excelência. Não tem ninguém vendo, vou fazer aqui, como a gente costuma dizer aqui, não sei se todos os lugares entendem, né? Fazer assim, meia boca, de qualquer jeito. de qualquer forma, fazer não com, como a gente falou aqui, com excelência. Então, O que é excelência? É fazer além, fazer o seu melhor, sempre entregar o seu melhor com todo o seu coração, de todo o seu... E isso é na igreja, e isso é com uma visita que chega na sua casa, é com seu marido, é com seus filhos, é com seu pai, é com sua mãe, na sua escola, é no seu trabalho, sabe? É em todos os jeitos que você vive, aprender a tratar e a fazer, como Abraão nos ensinou aqui. Ele fez para Deus, mas hoje Deus nos ensina que tudo que a gente faz, que seja como fizesse para o Senhor. Então, você faz para uma pessoa, um necessitado, sim, então você faz com excelência. Não faz de qualquer forma, porque ali você está fazendo para Deus. verdade. Tudo que a gente faz,
a gente está fazendo para Deus. Para Deus, tá bom? Então, é o que Deus ele falou com a gente. De repente falou com você, falou contigo. Então vamos colocar em prática. E como sempre eu falo, nunca diga assim: "Ah, mas eu não consigo". Você até hoje não conseguiu. Mas a partir de hoje, você ouviu um ensinamento, nós aprendemos juntos. Então vamos colocar Em prática. Em prática. Eu gostei de que eu estou aos pouquinhos, né, para não falar que cada mensagem que a gente lê aqui de Abraão, a gente aprende algo, a gente traz para nossa vida algo. Então, que a gente possa colocar em prática em tudo que a gente for fazer com excelência. É isso aí, tá bom? Eu quero convidar vocês agora para a oração que nós vamos fazer agora. E você vai fazer a tua oração. Ah, mas eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Você vai falar. Eu não sei o que você precisa falar com Ele, mas Ele tem muita coisa que necessita falar com a gente, tá bom? Se coloque em oração e vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. Estamos na tua presença e conosco diversas pessoas, Pai, que estão nesse momento, de repente, enfrentando situações adversas, problemas. Mas, Senhor, essa pessoa, ela quer ter de Ti mais. Mas ela aprendeu juntamente com a gente, nós aprendemos aqui, que, meu Deus, nós temos que tratar todos, sejam as pessoas, e também para com o Senhor, ou para aquilo, meu Deus, que representa o Senhor, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, fazer com excelência. Ah, mas excelência é acima do melhor. Eu não sei fazer dessa forma, mas é o seu melhor. Eu não sei fazer como o A, o B, o C fez, mas é o seu melhor, a sua dedicação, a sua entrega. Aquilo que você fizer, você colocar toda a sua força para Deus, seja fazendo para uma pessoa, ou seja fazendo algo para Deus, você fazer com extrema reverência e excelência. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensine cada vez mais, nos capacite cada vez mais, que nos faça, meu Deus, sempre lembrarmos, meu Pai, da Tua palavra, daquilo que aprendemos, meu Deus, para que tenhamos não facilidade, mas negando a nossa própria vontade, fazendo, meu Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Como Abraão fez, ele se apressou, ele estava ali debaixo da árvore, por conta do calor, mas quando ele viu que o Senhor se aproximou a ele, ele não mediu esforços, ele se apressou para apresentar o melhor, e que sejamos assim também, meu Deus, e que assim sendo, o Senhor possa nos honrar e nos abençoar. Pai querido e amado, entrego a vida de todos em tuas mãos, desse homem, dessa mulher, e te agradecemos na certeza da tua resposta e vitória, em um nome para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, digo amém, e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que o Deus que é todo poderoso, Ele está contigo aí. Ele ouviu a tua oração, independente de quem quer que seja, o que você fez, o que você deixou de fazer. Se você se colocou diante dele com sinceridade, ele com sinceridade te ouviu e ele está te respondendo, ele está te abençoando, ele está contigo. Creia, tão somente creia, tá bom? O nosso programa vai chegando ao final e, como sempre, a gente fala da nossa loja O Farol Digital, com os nossos personalizados, serviços que nós prestamos.
a todos. Estamos aqui na cidade de São Félix. Se você nos conhece, venha nos fazer uma visita e conhecer os serviços que nós prestamos, tá bom? Amanhã, terça-feira do amor. Terça-feira do amor, com uma mensagem pela vida sentimental, Ok. para a família, para o casamento, para que Deus venha nos abençoar, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, vê lá o gravado que fica e você assiste do início, tá bom? O Facebook está apagando os vídeos de todas as pessoas. Todos que têm vídeo, fica mais ou menos um mês e é apagado. Mas lá no nosso canal está todos os vídeos lá, como minha esposa falou no início. Então você entra lá no nosso canal no YouTube, tá todos os nossos programas, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.